Meu nome é Hélio Paz, eu sou aluno de desenvolvimento motor da turma A e o artigo escolhido é Fatores associados à qualidade de vida dos cuidadores de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. O artigo foi escrito por 6 autores, Camargos et al. 2022, ele foi publicado na revista Voz do Vale, da UFVJM, edição de outubro de 2022, e ela é Qualis Capes B1. Eu escolhi esse artigo porque eu sou voluntário do projeto de extensão Downhill, eu fiz uma visita à CD na disciplina da professora Aline, eu tenho uma prima que adotou um menino com paralisia cerebral, o meu neto, ele tem uma deficiência motora abaixo dos joelhos, e eu sempre me interessei por buscar argumentos sólidos sobre a interferência dos cuidadores na gestão do desenvolvimento motor de crianças. Esse artigo, ele, embora esteja enquadrado dentro dos critérios de primeira infância, ou então de séries iniciais de 5 a 11 anos, ele fala muito mais sobre a qualidade de vida dos cuidadores do que das crianças em si, né? Uma série de fatores que a gente vai verificar agora, eles podem interferir diretamente nessa qualidade, tá? A revisão bibliográfica do artigo conta com 56 referências. A justificativa é: estudos sobre qualidade de vida de grupos de indivíduos ou populações ganharam relevância na última década, pois é uma medida que exprime os sentimentos em relação a diversos domínios da vida, tais como a situação de saúde, o nível socioeconômico, a vida comunitária e o acesso a políticas públicas. O objetivo é avaliar a associação dos fatores relacionados a crianças e fatores ambientais vinculados à família na qualidade de vida dos cuidadores de criança com TND. Na introdução, os autores colocam alguns transtornos do neurodesenvolvimento mais comuns: deficiências intelectuais, transtornos do espectro autista, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, que eu tenho, transtornos específicos de aprendizagem, transtornos de comunicação, transtornos motores, etc. As crianças com TND podem apresentar comprometimento da função cognitiva, limitações nas atividades motoras, limitações nas atividades, na capacidade de comunicação verbal, limitação do comportamento adaptativo, habilidades sociais restritivas, entre outros. O cuidado dessas crianças pode repercutir na função social dos pais e leva a limitações físicas e psicológicas, especialmente do cuidador principal. Os principais estressores para os cuidadores são problemas de saúde das crianças, incerteza sobre o futuro, quando eles morrerem, como é que elas vão ficar, necessidade contínua de cuidados e situação financeira. E o comportamento social afetivo das crianças com TND também, né? Porque elas podem ser agressivas, desatentas, agitadas, interagir socialmente, né, com poucas pessoas e contato físico reduzido. Bom, eu mencionei aqui os métodos, eles são muito complexos e são divididos em uma série de subquestões, de universos de questões, e tem software para fazer o agrupamento, a medida disso tudo. Pegaram dados em uma série de órgãos, outro tipo de classificação. E basicamente foi o seguinte, simplificando bastante porque a gente não tem tempo. Os pesquisadores visitaram o centro de reabilitação para explicar aos cuidadores os objetivos e procedimentos do estudo. Quem foi entrevistado respondeu no local reservado, um questionário semi-estruturado, e é o critério de classificação econômica Brasil. Depois, as crianças foram direcionadas para uma sala com um pesquisador treinado para avaliá-las na sua condição motora grossa, função motora grossa. Depois, os cuidadores acabaram respondendo um outro questionário pediátrico de avaliação pediátrica de incapacidade, que ele servia para meio que bater com a etapa de avaliação anterior das crianças. Depois várias as questões que eu já mencionei, que depois tem um monte de domínios, de grupos, de questões e tal. Então, o que importa mesmo é a gente discutir os resultados, né? Que tem bastante coisa para a gente avaliar, tá? Então, primeiramente,
a preocupação com a idade e escolaridade do cuidador principal, o nível econômico da família, e isso tudo foi tratado com análise estatística, tá? Esse estudo ele coincide com resultados semelhantes em relação às capacidades motoras grossas das crianças, além da condição socioeconômica e de saúde de seus cuidadores. Tá, a figura do cuidador centrado na própria mãe é coerente com a realidade social descrita em outros estudos. Os níveis de qualidade de vida relatados pelos cuidadores podem ser explicados, em parte, pela faixa etária mais jovem da amostra investigada, ou seja, são jovens cuidadores principais e ainda não apresentam uma quantidade significativa de problemas físicos ao cuidar de suas crianças. Então, também tem um outro detalhe importante que quando os scores do componente mental da qualidade de vida são inferiores ao componente físico, existe um menor apoio social recebido, os pais de crianças com deficiências mais graves podem obter menos apoio social, e isso vai aumentar o seu risco de sofrer também com problemas mentais. O apoio social pode beneficiar os pais ou cuidadores, atuando sobre a forma de lidar com o estresse, com a carga do cuidar, relacionando-se positivamente com a qualidade de vida dos cuidadores. As limitações de mobilidade impõem uma sobrecarga física aos cuidadores, devido à maior dependência das crianças na atividade diárias, que pode contribuir para desencadear ou agravar problemas musculoesqueléticos, tanto nas crianças quanto nos cuidadores. Quem tem mais condições econômicas, obviamente, tem menos estresse, tem mais qualidade de vida no componente físico e assim sucessivamente, né? O ambiente também, se ele proporcionar uma quantidade maior de estímulos, essa criança vai desenvolver um pouco mais de capacidades e vai se tornar menos dependente. Também a presença de comportamentos negativos relacionados à criança guarda relação com a ideia de deficiência secundária, ou seja, aquela deficiência que não é inerente à deficiência em si, mas que ela está ligada a uma leitura social da deficiência propriamente dita. Por exemplo, os estigmas, como é que a gente caminha na rua com uma criança com deficiência e as pessoas nos olham? Preconceitos, baixa autoestima, questão da acessibilidade que eles precisam tanto e a gente precisa encontrar e aí, né, se não tem. É mais um motivo de estresse. Então, o estresse, a depressão e a ansiedade, eles fazem parte da vida dos cuidadores, também em função do comportamento difícil dessas crianças, ao tempo gasto no cuidado e também as responsabilidades diárias assumidas fora da atividade de cuidador. As considerações finais deste artigo são as seguintes. A dedicação exclusiva no cuidado pode comprometer a saúde mental das mães, visto que suas atividades domésticas, suas vidas familiar e profissional e o seu autocuidado ficam prejudicados. Os resultados encontrados indicam a necessidade de uma reflexão entre profissionais de serviços de reabilitação no sentido de que o cuidado deve extrapolar as limitações funcionais das crianças com TNT e considerar os princípios de uma abordagem centrada na família, porque muitas vezes é só a mãe que é a cuidadora principal e cai sobre ela toda essa carga de responsabilidade. Tem que dividir com outras pessoas, sim, essas pessoas têm que se envolver, elas têm que ser conscientizadas e, sobretudo, reconhecer que precisam participar. Algumas observações sobre o texto, tá? As referências bibliográficas são sólidas, o objetivo é bem definido, a justificativa é fácil de entender, os métodos e submétodos são bastante complexos, eles são adaptados de outras metodologias em função de como teve que ser feita a abordagem a esses cuidadores, a esses menores, né, que eram a forma com a qual eles estavam acessíveis. E essas conclusões, que foram relevantes, né, no artigo, possibilitam pensar em melhorar a condição dos cuidadores de suas crianças com o TND. Eu tenho algumas críticas, tá? Sobre a formulação das referências. O recurso da paráfrase para inserir as referências que justificam o argumento da pesquisa em curso é totalmente válido, tá? Faz parte, simplifica a escrita e quem quiser que vá atrás dessas referências, não precisa colocar elas todas no texto. No entanto,
Em outras áreas, eu venho da área da comunicação, por exemplo, estou acostumado com texto da história, texto de letras, texto da geografia, texto da sociologia, da ciência política, da antropologia. Ah, não é muito didático fazer múltiplas referências fora de ordem, tá? Aí também ficou estranho que eles colocaram um capítulo chamado desfecho, tá? Desfecho é sinônimo de conclusão, mas a conclusão veio bem depois. E esse desfecho também traz resultados. O desfecho também ele apresenta discussões sobre a metodologia, mas não está dentro de método. E ele é sinônimo de conclusão, mas não é uma conclusão. E eu considero também que o título do último capítulo de um artigo deve se chamar Considerações Finais, não conclusão. Isso não se trata de uma questão estética, estilística, linguística, mas sim porque considerações finais, elas já sugerem que ou o próprio pesquisador ou quem pesquisadores que tiverem acesso a esse artigo possam desenvolver pesquisas semelhantes, possam aproveitar esse método, possam avançar, possam em um outro contexto até entrevistar as mesmas pessoas. É como um estímulo, né? A conclusão parece que é uma coisa que termina ali em si. E como sugestão, eu deixo o seguinte: desenhar um diagrama para explicar a metodologia e submetodologias, tá? A gente usa isso muito na área da comunicação, em artigos, teses e dissertações, e didaticamente é ótimo para todo mundo poder entender. Meu nome é Hélio Paz, agradeço muito pela oportunidade e espero que vocês gostem e decidam ler esse artigo, que ele é muito importante. Muito obrigado.